Olá, já parou para pensar se Deus, talvez ajustasse os planos dele conforme a gente escolhe? Tipo, e se o futuro não estivesse totalmente cravado na pedra? Pois é, essa é bem a ideia por trás do teísmo aberto, que é o nosso papo de hoje. Legal, a gente dá uma olhada nos materiais que falam da história disso, dos argumentos, né? Tanto da Bíblia quanto da filosofia. Exato. E também das implicações práticas. A ideia é a gente desventar mesmo o que essa visão diz sobre Deus e a relação dele com a gente, com o mundo. Então vamos lá. O que é, assim, na essência, o teísmo aberto? Pelo que eu captei, a base é que Deus valoriza tanto o nosso livre-arbítrio, que o conhecimento dele sobre o futuro, bom, dependeria um pouco das nossas ações. Isso. Ele continua sendo onisciente, claro. Sabe tudo que pode ser sabido. Mas a questão é, uma escolha livre, que ainda não aconteceu, ela já é uma verdade para ser sabida agora? Boa pergunta. Para os teístas abertos, não seria ainda. Seria como, sei lá, tentar saber cara ou coroa antes de jogar moeda. O resultado simplesmente não existe ainda. Entendi. Então, não é que Deus não consiga saber, é que a coisa em si ainda não existe para ser conhecida. Exatamente. Essas verdades sobre o futuro contingente das nossas escolhas seriam incognoscíveis por natureza, até para ele. É diferente, por exemplo, do molinismo que diz que Deus sabe o que a gente faria em qualquer cenário possível. Interessante. E na Bíblia, onde eles encontram apoio para isso? Bom, eles apontam muito para passagens onde Deus parece, sabe, interagir de verdade, dialogar, às vezes até mudar seus planos depois de uma conversa. Tipo, Abraão negociando por Sodoma? Ou Moisés intercedendo pelo povo. Esses são exemplos clássicos. Ou quando Deus diz em Gênesis, depois do teste de Abraão, agora sei que temes a Deus. Ou passagens que mostram Deus surpreso ou decepcionado, como em Isaías. Faz sentido olhar por esse ângulo, mas imagino que tenha quem discorde, né? Com certeza. Os críticos pegam outras passagens, como Isaías 40, 48, Romanos 9, que parecem indicar que Deus sabe e controla tudo nos mínimos detalhes. A tal da presciência exaustiva. E aí vira uma questão de interpretação. Totalmente. Depende muito de como você entende a liberdade humana filosoficamente. Os teístas abertos geralmente veem as profecias mais como avisos condicionais, sabe? Ou decretos do que Deus vai fazer, ou previsões baseadas no que ele sabe perfeitamente sobre o agora e o passado. Não conhecimento fixo de escolhas futuras. O que leva direto para o nó filosófico, né? Se Deus sabe com certeza absoluta o que eu vou fazer amanhã, eu sou realmente livre para fazer outra coisa? Exato. É a tensão central. Se ele sempre soube que eu ia, sei lá, comer pão de queijo hoje, eu tinha mesmo o poder de não comer? Parece que o passado do conhecimento de Deus fica fixo. Intocável. E como o teísmo aberto lida com isso? Ele parte de uma ideia de liberdade chamada libertária, que é basicamente dizer que para ser livre você tem que ter a capacidade real de fazer diferente. Se Deus já sabia, essa capacidade não existiria de verdade naquele momento. E a outra visão? A compatibilista. A compatibilista diria que, bom, saber o futuro e ser livre não são incompatíveis. Mas para o teísmo aberto, que aposta na liberdade libertária, essa presciência total criaria um problema lógico para a liberdade. O molinismo tenta resolver isso com o tal conhecimento médio, né? Deus saberia o que cada um faria livremente em qualquer situação antes de criar. Mas os teístas abertos questionam: qual a base para essa verdade contrafactual existir antes da escolha real? E a questão da fixidez do passado ainda pega um pouco. Uau, é denso, mas muito interessante. E as consequências disso tudo para a teologia do dia a dia? Uma que me chama a atenção é a questão do mal. Sim, é um ponto forte. Nessa visão, Deus não seria a causa direta, nem determinaria o mal que resulta das nossas escolhas livres erradas. Ele permite o mal, então, como um risco calculado por nos dar liberdade de verdade. Exato. A responsabilidade pelo mal moral cai sobre nós, as criaturas. Isso é bem diferente da visão tradicional onde todo mal, de alguma forma, serve a um propósito maior de Deus, mesmo que a gente não entenda qual. Abre espaço até para a ideia de um mal gratuito, sem propósito divino. Exatamente. Um mal que acontece simplesmente pela dinâmica da liberdade concedida. E isso impacta a oração também.
Como assim? A oração pode mudar as coisas de verdade? Acredita-se que sim. Se o futuro está em aberto em alguns aspectos, a oração não é só para a gente se alinhar com Deus, mas pode genuinamente influenciar o que vai acontecer. Influenciar as respostas de Deus. Como diz Tiago, né? Não tendes porque não pedis. Entendi. A interação fica mais dinâmica, muito mais. E na salvação, a ênfase fica na nossa escolha real de aceitar ou rejeitar a graça que Deus oferece. Dá um peso enorme para a decisão humana sem diminuir a soberania ou a necessidade da graça divina, claro. Certo. Então, resumindo a ópera, o teísmo aberto mostra um Deus bem relacional, que interage e cujo conhecimento do futuro é dinâmico, em parte aberto por causa da nossa liberdade. Isso. E as grandes tensões continuam sendo a interpretação da Bíblia, né, como equilibrar essas passagens, e o desafio filosófico de conciliar presciência de liberdade, além de como entender a providência divina e o problema do mal nesse cenário. Fica então a reflexão, né? Se Deus valoriza tanto um relacionamento que nasce da escolha livre, a ponto de talvez abrir mão de um controle ou conhecimento absoluto do futuro, o que isso diz sobre o lugar do risco e, quem sabe, até da vulnerabilidade no próprio coração do amor de Deus? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.